Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano Benassi, eu sou especialista do canal de saúde do Portal Personare, especialista em yoga, e hoje a gente vai falar sobre o combate da depressão através do yoga, através das técnicas de yoga. Eu quero deixar claro aqui, antes da gente começar a falar de yoga, falar de depressão, que tudo o que eu vou falar é com base nesse conhecimento, nessa experiência, nessa experiência também dos meus alunos, mas isso nunca descarta o acompanhamento, nunca descarta que você busque ajuda profissional também, de um psicólogo, de um psicoterapeuta, para ajudar nesse processo, tá? Eu quero falar um pouco de como que o yoga pode contribuir, para a depressão. O que o yoga tem, o que tem na base do yoga? E a gente precisa, para praticar yoga, para o yoga ser yoga, de três coisas básicas. Estou com o dedo machucado aqui. 3 coisas básicas, que é o seguinte: você precisa de tapas, de swadhyaya e de shwara pranidhana. Tapas é uma capacidade que a gente tem, é um calor que a gente gera dentro da prática do yoga, onde você gera esse calor através de um esforço em si mesmo. E esse calor, ele pode ser físico, então quando você faz uma prática de asana, quando você faz uma prática física, você sente esse calor, mas ele também pode ser um calor de um esforço mental, de um esforço, por exemplo, para você sentar numa postura em que você permanece firme, estável, confortável, e aí você começa a fazer um esforço para meditar ou para fazer uma técnica de respiração. Então, existe um esforço em si mesmo. Esse esforço ele gera calor, ele gera tapas, o esforço em si mesmo gera queimação, ardência. Depois a gente tem um outro princípio que é o princípio de swadhyaya. Swadhyaya é o autoestudo. É você trazer atenção para si mesmo e procurar, através não externalizar a sua atenção para fora, para os seus sentidos, mas colocar a atenção em si mesmo, e através dessa atenção que você coloca em si mesmo, você poder aprender quem você é, você aprender do que você gosta, por que você veio no mundo, aprender os seus limites, aprender as suas potencialidades, as coisas que você tem capacidade de fazer. Então, quando você pratica yoga, você tem tapas, primeiro é o esforço em si mesmo, e swadhyaya. Então, olha a sequência que legal, Primeiro você se esforça, você precisa colocar um esforço em si mesmo, e depois você usa o resultado desse esforço para você observar, para você aprender quem você é. E aí, você tem o terceiro, que é o Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana significa acreditar na sua capacidade, no seu potencial, em quem você é como ser, não só como pessoa, mas como ser, como indivíduo. Você tem dentro de si, todo mundo, cada um do seu jeito, forças, capacidades, potencialidades, e elas se manifestam no mundo de várias formas. E essas forças, essas potencialidades, essas capacidades, elas, na prática de yoga, elas são manifestadas, elas são descobertas e realizadas na prática. Então, o yoga, ele, em essência, ele não é algo que tem muita teoria por trás, ele é algo que procura fazer com que você, através da prática, vá se descobrindo, vá entendendo quem você é, por que você está no mundo. E aí uma das coisas que eu gosto muito de falar do yoga, meus professores falavam muito isso e eu não entendia, depois de um tempo de prática, de entender como é que esse efeito da prática do yoga, ele atinge as pessoas, o resultado da prática, como ele atinge as pessoas. A gente, na verdade, no yoga, procura primeiro se desconstruir, ou seja, tirar tudo aquilo que não somos, que não faz parte da gente, para depois aquilo que nós somos de verdade se manifestar de forma verdadeira e autêntica. Aliás, a primeira frase que definiu o que é yoga é uma frase que
está dentro de um texto chamado Yoga Sutra de Patanjali. Então, esse texto, o Yoga Sutra de Patanjali, ele define o yoga da seguinte forma: Yoga Chitta Vritti Nirodha, ou seja, o yoga é o recolhimento dos meios de expressão da mente, né? A tradução mais utilizada, na verdade, o yoga é o cessar das ondas mentais, das oscilações da mente. Então tem várias traduções nesse sentido. Mas só falar isso não dá a entender o que é o yoga, né? Tem que ler a segunda frase, que é: o observador se manifesta na sua natureza autêntica. Então o yoga é o cessar das oscilações mentais para o observador, né? Para o eu dentro de você, para a sua essência, para o vedor, né? Para aquele que vê, se manifestar de forma autêntica. Quando você manifesta, né, essa essência, né? Quando aquele que vê de forma autêntica, você começa a agir no mundo da forma como você é. Então o yoga, na sua essência, é isso. Para isso acontecer, a gente precisa desconstruir tudo aquilo que são crenças, valores, traumas, né? Que são... desconstruir muitas vezes a percepção do mundo, né, que a gente tem, em função muitas vezes da história de vida que a gente tem. A gente precisa desconstruir isso e aí a gente consegue revelar, né, a nossa essência, né, aquele que vê de forma autêntica. Então, a base do yoga, ela parte do princípio de que você praticando as técnicas vão dar para você um suporte físico, mental, emocional, vão dar para você um entendimento, né? Vão dar para você viveka, discernimento, e através desse entendimento, desse discernimento, através dessa manifestação que acontece a cada prática que você faz, a cada técnica que você faz, ela vai te dar uma parte, né? Ela vai te mostrar uma parte e às vezes mostrar uma coisa nova, substituindo automaticamente algo antigo. Eu vou contar a história de uma aluna aqui só para dar um exemplo, né? Essa aluna, quando ela começou a praticar yoga, ela chegou para mim e falou assim: eu sou muito agitada, né? Eu sou muito acelerada. Será que o yoga vai funcionar comigo? Será que o yoga vai servir para mim? Sou muito ansiosa, né? A palavra ansiedade é uma coisa muito presente hoje em dia, né? Eu sou muito ansiosa. E aí, ela começou a praticar, começou a gostar, achou legal, e ela passou por uma situação difícil em que ela tinha que fazer um exame. Eu vou resumir para não ficar muito longo. Ela precisava fazer um exame, que era uma tomografia computadorizada no cérebro, e aí, nesse momento, ela estava muito mal, porque ela descobriu que ela estava com trombose em várias artérias do cérebro, e o exame ia dar para ela a extensão daquilo, né? Ela até então não tinha feito, porque ela não tinha conseguido fazer. Aí ela tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes e não conseguiu fazer o exame. Na terceira vez, o médico chegou para ela e falou assim: olha, se você não conseguir agora, eu vou ter que te sedar, porque você tem que fazer esse exame, não tem outro jeito. E eu não sei se você já fez aí do outro lado tomografia, principalmente na cabeça, no cérebro. Você entra num aparelho gigante, né, numa sala fria, mas o espaço é um espaço pequeno, você tem que ficar parado, sem se mexer lá durante bastante tempo. E aí, você vai fazendo o exame lá, é barulhento também, então é muito desconfortável, né? Imagina se você não está muito bem, e foi o que aconteceu com essa minha aluna. E aí, ela, depois dessa terceira vez, ela lembrou da aula, o que a gente fazia com frequência, que era uma técnica de respiração. Essa técnica, ela funciona assim: você inspirava em um tempo. Aí, quando você estava com o pulmão cheio, você fazia uma retenção com os pulmões cheios no dobro desse tempo. E quando você expirava também no dobro do tempo. Quando você respira em ritmo, você obriga o seu sistema nervoso, principalmente uma parte do sistema nervoso, né, que é o nervo vago, o parasimpático, a trabalhar de um jeito específico. E a partir disso, ela começou a se acalmar. O fato dela ficar respirando em ritmo tirou o foco de tudo aquilo que ela estava sentindo e colocou o foco numa outra coisa que ela escolheu. Olha só que importante isso. Ela escolheu colocar o foco na respiração e, ao mesmo tempo, a respiração mexeu no corpo dela, aumentando a energia, dando para ela mais disposição e, principalmente, dando um estado de presença.
Guarda essa palavra que eu vou falar ela de novo mais para frente, tá? Ela dava para ela um estado de presença. E esse estado de presença foi importante para ela tirar o foco daquilo que estava acontecendo na mente dela, medo, desconforto, incômodo, mesmo com a saúde dela ali não se manifestando 100%, mas isso deu para ela condições para ela conseguir fazer o exame até o final. Tá, isso é um exemplo de uma das coisas. Tem vários outros exemplos de ações que muitas vezes a gente faz com técnicas que a gente aprendeu na prática do yoga e aí a gente começou a aplicar no dia a dia. Porque elas funcionam. Elas usam aquilo que você aí do outro lado já tem dentro de você. Você já tem a sua respiração como uma ferramenta importante para controlar, por exemplo, a sua energia. Você já tem a sua mente para você usar ela de uma forma criativa e direcionada e através dessa forma criativa e direcionada, você escolher para onde você quer ir, né? Só que existem outras coisas que brigam dentro da gente. Existem dentro do yoga o que a gente chama de núcleos mentais. Como é que funcionam esses núcleos? Lembra que eu falei que o yoga ele é o cessar das oscilações da mente? Ou o recolhimento dos meios de expressão da mente? Pois bem, quando você começa a fazer a sua mente ficar mais calma, imagina um lago, as águas de um lago. E aí essas águas, elas estão agitadas, né? Ela está muito agitada. A água é cristalina, mas você não consegue olhar o fundo do lago. Quando você começa a praticar yoga, quando você começa a meditar, quando você começa a usar as técnicas de respiração no yoga, né, do yoga, né, os pranayamas, o que acontece? Você começa a acalmar essas águas do lago, ou seja, a acalmar a sua mente. E a partir daí, quando você começa a se acalmar, você começa a enxergar o fundo do lago. Então, o lago é a sua mente. O que está no fundo do lago é o que está por trás da sua mente. E o que está por trás da sua mente? Né? Vamos fazer um jogo aqui, né? Uma experiência, melhor. Né? Vamos fazer uma experiência, que acho que vai ser melhor se a gente vivenciar. Então você que está aí do outro lado me vendo, eu quero que você feche os olhos e só ouça a minha voz. E aí o que você vai fazer vai ser o seguinte. Você vai, com os olhos fechados, procurar, através dos seus sentidos, prestar atenção em tudo que está à sua volta. Então, observa os sons, procura perceber a luz atravessando as suas pálpebras, procura perceber o gosto dentro da sua boca, percebe a temperatura, aqui está muito quente, né? Então observa a temperatura, o tato da roupa no seu corpo, mas essa observação ela não deve ser acompanhada de análise ou de julgamento, ela só deve ser uma observação. Então só observa. Percebe o que está à sua volta através dos seus sentidos. A gente tem uma noção daquilo que a gente observa de separação, ou seja, você está aqui e aquilo que você percebe está lá. Agora eu quero que você avance de uma forma mais profunda. O que você vai fazer? Você vai olhar para dentro de você, começando pelo seu corpo. Tenta sentir seus órgãos aqui, né, os órgãos do abdômen, das vísceras, seu coração batendo. Sente o seu pulmão crescendo quando você inspira e solta o ar. Percebe a conexão, né, de ossos, músculos, fibras, tendões, da medula dentro dos seus ossos. E ainda mais profundo agora, você vai observar seus pensamentos. Então observa o que você está pensando. Observa o que está passando na sua mente. Observa se ele são pensamentos, o fluxo está agitado, rápido, se o fluxo está calmo. Mas, de novo, apenas observa, não analisa, não classifica, não julga, não argumenta, apenas observa. Agora eu quero que você olhe de uma forma ainda mais profunda quem é que está olhando para tudo isso. Se você está vendo o seu pensamento,
se você está vendo e sentindo as sensações do seu corpo, se você está percebendo o mundo, né? Quem é que olha para aquilo que os seus sentidos captam? Quem é que olha para aquilo que o seu corpo sente? Quem é que olha para aquilo que você pensa? Se você está pensando, você está vendo o pensamento, você está sentindo o pensamento. Quem é que vê isso tudo? Então essa é uma pergunta, né? Agora pode encerrar, abre os olhos se você estava com os olhos fechados. Essa é uma pergunta simples, né? Mas voltando para o princípio da prática, do princípio do yoga, né? Aquele que vê se manifesta de forma autêntica. O yoga ele é o cessar das ondas mentais para aquele que vê se manifestar de forma autêntica. Ou seja, existe alguém vendo aquilo que acontece. E se você vê aquilo que acontece, a ideia por trás disso é que você não é aquilo que você vê. Você é aquele que vê. Você é o vedor. E o yoga é uma prática que ele procura manifestar aquele que vê de forma autêntica. Mas assim como um espelho ele não reflete a si mesmo, assim como uma faca não pode cortar a si mesma, você não consegue ver o eu dentro de você. Eu posso dar vários nomes, né, para aquele que vê essência, alma, purusha, eu, né, eu maior, eu essência, enfim. A questão, né, eu quero que você entenda só a ideia. Não importa o nome. Existe alguém que vê alguma coisa acontecendo e ele está vendo o que está acontecendo na sua mente. Na sua mente, pensamento, mente emoções, mente sentimento. E esse eu verdadeiro é aquele que quando ele se manifesta, você desperta algo que a gente tem uma palavrinha chamada Ananda. Ananda é uma palavra que significa felicidade, é uma palavra que significa... mas uma felicidade, não aquela felicidade momentânea, né? É a felicidade de você saber que você está agindo de acordo com quem você é de verdade, de acordo com a sua verdadeira natureza. E aí, vou emendar com uma pergunta que mandaram aqui durante a semana, né? Que é assim, o yoga também pode ajudar a lidar com a ansiedade? Então, o que é ansiedade? O que é agitação? O que é depressão? O que é pânico, né? O que é aquilo que acontece na nossa mente? É o que está na mente. A mente, ela não é você. A mente, ela tem que manifestar e agir de acordo com quem você é. Mas às vezes isso não acontece. Por que não acontece? Porque a gente tem uma coisa chamada ahamkara. Ou seja, a gente tem uma coisa chamada ego. O ego, ele é o que nos dá a noção de indivíduo, é o que nos dá a noção de separação também, né? Eu sou o Fabiano aqui e tem outra pessoa ali, ela não é eu, porque eu sou eu sei que sou eu aqui, ela não sou eu. Mas a mente ela não é quem a gente é. A mente, ela simplesmente tem que ser uma ferramenta daquele que vê, tem que ser uma ferramenta do eu essência, né? E aí quando a gente pensa em ansiedade, quando a gente pensa em tudo aquilo que faz com que a gente tenha os nossos bloqueios, a gente está com isso dentro da nossa mente. E o yoga, como a gente começa a praticar, você começa a desconstruir esse personagem que a gente percebe como nós, né, como quem nós somos, para fazer com que você, depois você vai desconstruindo, você vai tirando um tijolinho aqui, outro ali, você vai desconstruindo algumas crenças aqui, você vai desconstruindo algumas limitações ali, e aí de repente quando você vê, não sobra muita coisa daquilo que você achava que você era. E aí você tem que manifestar quem você é de verdade. E por isso que muitas vezes, quando você começa a praticar, a gente muda de círculo de amizade, a gente muda de trabalho, né? A gente muda, às vezes, de país, de cidade, de relacionamento, porque a gente começa a identificar aquilo que não faz parte de quem nós somos. E isso não acontece só fazendo yoga, né? Às vezes você está com um processo aí
no sentido de você começou a perceber que você tem que lidar ali com uma doença, por exemplo, uma doença na família, e aí você descobre que você tem que se desfazer de coisas que não fazem mais sentido para você ter. Né? Isso aconteceu com alguns amigos que tiveram câncer, por exemplo. E no yoga, ele já, na prática, ele já te dá isso, mas procurando fazer com que você construa discernimento, de novo, construa viveka. Viveka é discernimento. Então, como é que eu faço as escolhas de forma em que elas sejam assertivas, que elas representem quem eu sou de verdade? E aí, a gente pode olhar para um lado mais profundo, às vezes está num contexto de vida que é mais difícil mesmo. Contexto de vida de saúde, um contexto de vida de dificuldade, de limite de ação, né? Um contexto de vida em que você não tem autonomia, mas de qualquer forma, quando você pratica, você está buscando essa essência, essa capacidade, essa força, né, dentro de você. A gente tem um nome para isso, chama Ojas, né? Esse vigor, é uma força que desperta vigor na gente, né? E aí você tem força para lidar com outras coisas, com ansiedade, por exemplo. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui foi como abordar pessoas que têm depressão e mostrar que o yoga pode ser algo benéfico, né? Bom, primeiro, eu acho que é importante entender qual que é o momento dessa pessoa, qual que é o momento que ela está. Será que isso é possível? Né, naquele momento, quando principalmente são pessoas que a gente gosta, contar um pouquinho de outra história, né? Eu tenho história na família de pânico, de depressão, né? Eu tenho algumas histórias também de alunos, né? E eu vou contar mais uma história aqui interessante. Eu tenho um amigo que ele é bipolar. E é um amigão meu, eu adoro ele. E ele é professor de yoga também. E esse amigo meu bipolar, ele começou a praticar yoga e até então ele tinha uma série de crises. Eu não sei se você conhece a bipolaridade, mas a bipolaridade é algo que faz você ir para um estado de euforia e de repente para o estado depressivo muito rápido. E aí quando você está na euforia ou está na depressão, você não percebe que você está na crise, né? Na depressão é mais fácil, mas isso mostra que existe essa oscilação. E essa oscilação acontece muito rápido para quem é bipolar, ele não tem controle sobre isso. E esse amigo começou a praticar yoga, ele descobriu que as crises dele começaram a parar. A partir do momento que ele começou a praticar, ele não teve mais crise. E aí ele foi praticando, começou a estudar, e aí ele se tornou um professor de yoga. Hoje ele já tem aí, acho que mais de 15 anos de yoga, assim, ou mais até. E até, desde então, né, mais de 20 anos, ele não tem crise, né, desde quando ele começou a praticar. E aí, uma das coisas que ele fala para mim, que eu acho que é muito interessante, e eu concordo 100% quando eu começo a observar, me observar, uma das coisas que faz com que ele controle as crises dele é observar os opostos. Então ele faz o oposto daquilo que acontece com ele. Por exemplo, ele vai sair de manhã e para o trabalho e tudo mais, mas ele está naquele dia que ele fala, não estou a fim de acordar hoje, não quero sair da cama, né? Não quero levantar. O que ele faz? Quando ele está se sentindo desse jeito, ele fala para mim que ele vai lá e faz uma parada de mão no yoga. Eu não posso levantar meu braço esquerdo aqui, que eu estou com ele fraturado, mas ele faz uma parada de mão, ou seja, você ficar de cabeça para baixo apoiado só pelos braços. E aquilo dá um ânimo para ele, né? Por quê? Fisiologicamente, quando você faz uma invertida, né, essas são invertidas do yoga, você tem o sangue que ele fica muito mais intenso, né, no nosso cérebro, irrigando o sistema nervoso central. Você tem também toda uma ação, né, dos órgãos, e isso dá uma sensação de que você está aumentando o seu ojas, né, de novo, o seu vigor. E aí ele vai fazer o que ele tem que fazer no dia dele lá. E aí passa, né? Aí acontece às vezes o oposto, ele tá muito eufórico. Então ele me contou que ele estava querendo comprar, acho que um carro, uma casa, trocar o carro dele, eu não lembro o que foi, alguma coisa nesse sentido, mas era uma coisa que depende de uma decisão maior. E aí ele começou a ficar eufórico, aquilo começou a vir. O que ele fez? Ele falou, não, vou dar um tempo.
eu vou esperar um pouco, né? Vou meditar, vou me acalmar, e aí ele conseguia controlar. Bom, por que eu tô contando isso? Todo mundo tem um pouco dessas oscilações de humor. Isso é normal, né? A gente viver você ter altos e baixos. Mas quando a gente tem, no caso, algo que está relacionado com alguma disfunção mental, né? Quando eu falo mental é algo que não está no corpo, né? E aí isso faz com que seja muito mais difícil a gente lidar, controlar, entender e até achar, né, o que é de verdade, né? Entrar num consenso demora um pouco. E ele conseguiu, através da prática do yoga, identificar o estado de homeostase dele, de equilíbrio dele, o estado de equilíbrio mental dele. Mas mais do que isso, não só identificar esse estado de equilíbrio, ele conseguiu também usar ferramentas que ajudam ele a voltar para aquele estado em que ele tem autocontrole, que ele consegue tomar decisões com clareza e não tomar decisões com base num sentimento, numa emoção que ele está naquele momento. Seja uma emoção que te leva para baixo, como a depressão, que é o tema da nossa palestra hoje aqui, né? Ou seja também uma emoção que te leva para cima, mas num estado tão eufórico que você não enxerga mais nada, você não tem clareza, né? Então, isso fez com que ele conseguisse ter uma ferramenta poderosa. Quais são essas ferramentas? Meditação, meu dedo aqui não tem como abaixar, mas meditação, respiração. No yoga a gente tem asana, né? Então, a prática de asana é a parte física do yoga, é a parte onde você trabalha o corpo. E por que a gente trabalha o corpo no yoga? Porque é mais fácil de você usar o seu corpo para mexer na sua mente. Tem uma frase dentro de um texto clássico do Hatha Yoga que diz assim: aquele que controla o corpo, controla a mente. E aquele que controla a mente, controla o corpo. Os dois estão juntos. Então, vou dar um exemplo de uma coisa fora do yoga. Você vai lá na academia, começa a correr. Aí você começa a correr 10 minutos, você começa a acostumar, e aí você começa a correr 20, 30 minutos, 1 hora. Aí você terminou a corrida. Quando você terminou a corrida, você está um pouco cansado, né? Porque exige um esforço para você correr, mas você também está sentindo uma coisa química, né? Que é a endorfina. A endorfina ela te dá uma sensação de bem-estar, né? A endorfina ela é analgésica, por exemplo. Você está com o corpo aquecido, né? Liberou endorfina, você não sente nada incomodar. Aí você dorme, acorda, tem aquele esforço, né? Você esforçou a musculatura, está sentindo ela doer um pouco mais. Então, quando você pratica asanas, tem quando você pratica, você mexe com o seu corpo, você está sentindo um bem-estar e ele afeta mentalmente o seu corpo, ele afeta emocionalmente, né? Ele muda ali o que está acontecendo naquele momento. Só que isso é, claro, temporário, né? E o que a gente quer é uma coisa que dure um pouco mais. Agora, quando você pratica asana, voltando para o yoga, que são as posições do yoga, você também libera endorfina, você também trabalha, né, com o seu sistema nervoso, você também trabalha com a sua musculatura, mas muito mais do que só mexer o corpo fisicamente. Você está, através da prática de asana, gerando emoções e sentimentos que são muitas vezes os sentimentos e as emoções que você tem no seu dia a dia de prazer ou de dor. Quando eu falo dor, é qualquer dor, tá? A depressão também, até a depressão. Então, você está gerando o sentimento que você tem naquele seu dia a dia. Então, você está numa posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio, ela irrita, ela literalmente dá nos nervos, porque para você conquistar uma capacidade de equilíbrio numa posição nova, você precisa trabalhar com o seu sistema nervoso, com a sua musculatura, sem criar conexões neurais novas, mas muito mais do que isso, a gente tem que aprender a lidar com o que a gente sente durante o processo, que é dolorido, que é um processo difícil, é um processo que a gente não tem controle. O único controle é, eu vou fazer, eu vou persistir, mas você não tem o controle sobre
como isso vai acontecer dentro de você. Você só pode decidir ficar calmo, você só pode decidir se manter focado naquilo que você faz. E aí que vem a parte importante. Quando você faz isso na prática do yoga e você vai para a sua vida diária, né? Você vai praticar, você vai para o seu trabalho, você volta para sua casa e você tem que cuidar, por exemplo, dos seus pais doentes, ou você vai para o seu trabalho, você tem que lidar com aquelas pessoas algumas pessoas que você não gosta, ou você está numa situação difícil mesmo, né? Você às vezes tem que lidar com situações de abuso, por exemplo, situações de impotência, né? De alguma forma, e aí você tem mais força para lidar com isso, porque na prática você aprendeu a entender esses sentimentos, e extravasar também, porque você também está colocando esforço, você também está passando uma borracha no corpo, né? Eu tinha um professor que falava isso, eu adoro isso. Você passa uma borracha no corpo, mas se a gente não entende aqui na nossa mente o que acontece, aí fica difícil de lidar, né, com aquela situação. Então, a prática de asana, ela tem essa primeira etapa, ela vai mostrar para a gente também como que a gente se posiciona fisicamente, a nossa postura física, mas ela, na verdade, está aqui dentro. A gente faz assim, a gente se fecha, né? Você fecha o peito, não respira direito, e aí quando você abre o peito, você está respirando melhor, você está mais expansivo, né? Mais extrovertido. Então, quando você mexe, né, com essas regiões do corpo, você também está mexendo com emoções, com sentimentos. Às vezes isso vai trazer para você memórias, vai trazer lembranças. Olha só que legal, né? Só que dentro da prática do yoga, você lida com tudo isso. Também respirando de uma forma consciente, profunda, ritmada. Você, a partir do momento que você termina a prática, você relaxa, ou seja, essa energia ela tem uma direção. Né? A gente aprende a transformar ela. Você não vai deixar para trás o que aconteceu, você não vai conseguir mudar o que aconteceu. A gente talvez não consiga mudar a situação que a gente esteja naquele momento, né? Ela demora um tempo, mas a gente consegue aprender a lidar com ela, a gente consegue aprender a se fortalecer de um jeito, de novo, fortalecimento que vem do eu, né? Daquele que vê, fazer com que ele se manifeste de forma autêntica. A gente aprende a se fortalecer e isso ajuda muito, porque as perguntas, elas simplesmente, às vezes, não têm resposta. A gente, às vezes, quer resposta para algumas coisas, mas não vão ter respostas, não tem resposta. E a gente aprende a aceitar. Olha só que legal. Quando a gente aceita, não quer dizer que a gente concorde, mas a gente está aceitando e isso faz com que a gente mude uma chavinha dentro da nossa mente que ajuda a falar assim, bom, eu não consigo concordar com isso, mas eu aceito que eu não tenho o poder de mudar isso. Então, eu vou aprender a mudar aquilo que eu tenho controle, ou seja, o que está dentro de mim. Eu posso mudar a forma como eu estou reagindo para as coisas. É isso que o yoga faz. Então, voltando para o exemplo do meu amigo e da minha aluna, o que eles fizeram? Ela tinha como não fazer o exame? Ela não tinha como fazer o exame. Esse meu amigo, ele poderia não sair e fazer as atividades do dia dele, trabalhar? Não. Mas o que ele fez? Ele aprendeu a lidar com isso, usando ferramentas. Aonde estão essas ferramentas? Aqui. A gente só não sabe usar. É isso que o yoga faz. Tem como ser autodidata em yoga? Né? Será que a gente pode praticar yoga de uma forma em que a gente estude sozinho, dizendo de uma outra forma? Bom, até um certo ponto você consegue. E a tecnologia ajuda nesse sentido. Né? Antigamente, quando eu comecei a praticar yoga, a gente tinha mais material em livro mesmo. Não tinha. Eu comecei em 2001, né? Por aí. E eu comecei a praticar por livro, perdão. Eu comecei a praticar por um livro. Mas eu não conseguia avançar, né? Porque o livro está limitado ali naquelas práticas que ele ensina. Aí eu precisei de um professor, de uma escola, onde eles já aprenderam através de outros professores e eles puderam ensinar através disso. Ensinar a prática, né, através dessa experiência que eles tiveram do estudo. Eu também
Eu comecei a praticar por um livro, hoje tem muita gente que pratica por vídeos na internet, por aulas, e isso é uma forma importante de iniciar. Eu acho que é importante também para você perceber que coisas simples, muito simples, como o que eu vou ensinar agora para você, ajudam. Você aprende a respirar de uma forma consciente. Isso vai ajudar no seu dia a dia. Você aprende a meditar, que é nada mais do que você colocar o foco na direção que você escolhe e sustentar esse foco lá. Então, isso também ajuda. E aí depois, claro, se você quiser se aprofundar, você precisa procurar alguém. A gente está chegando no final da live, eu gostaria de passar para vocês algumas técnicas de yoga, agora entrar numa parte mais prática. A gente fez algumas coisas práticas, né, hoje, mas eu queria passar algumas técnicas que vai ajudar você aí do outro lado a ter um entendimento maior de quem você é, né? Fazer de novo com que as vrittis, né? Ou seja, as nossas oscilações mentais, elas diminuam e aí você consiga manifestar aquela pessoa, né? O eu, o observador, aquele que vê de forma autêntica. E com isso também ter respostas, né? Ter força, olha só que importante, ter força, ter vigor, ódias, ter discernimento, ou seja, clareza, né? Então, eu vou dar duas técnicas para vocês. Uma técnica vai ser uma técnica de respiração e a outra técnica vai ser uma técnica de meditação. A gente vai começar com a técnica de respiração e aí depois a gente vai entrar na técnica de meditação. A respiração vai ser como uma preparação para você aí do outro lado me acompanhar, né? Ele vai ser uma preparação para a meditação. Bom, como é que vai funcionar? Você vai sentar de uma forma confortável. Eu estou sentado numa cadeira aqui de escritório, mas é importante você não relaxar, assim, não encostar. É importante você procurar ficar apoiado de um jeito em que você só apoie os isquios, que são ossinhos que você tem ali embaixo no glúteo. E aí você vai imaginar que tem alguma coisa te puxando assim para cima. Só que cuidado para você não forçar a sua lombar assim, ó. Você pode imaginar que você cresce, mas deixar a lombar aqui relaxada. Isso vai ser importante porque a gente tem a ideia assim, do tipo, arruma a postura, né? E tudo fica muito tenso e não precisa. Senão você começa a sentir dor, desconforto e aí o foco, né, que é a respiração e a meditação, ele muda. Eu quero que você comece a prática com os olhos fechados. Então, depois que você arrumou a posição do seu corpo, o que você vai fazer agora é fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração. Eu quero que você preste atenção especificamente em como ela está. Se ela está profunda, superficial, se ela está lenta, se ela está rápida. Percebe se a respiração está aqui em cima no peito, se ela está concentrada embaixo no diafragma. Então, observa. Observar não é analisar, classificar, argumentar, se cobrar. Observar é só observar. Então respira e deixa ela fluir naturalmente. A respiração ela é semi-automática. O que eu quero dizer com isso? Se você não prestar atenção, ela vai continuar. Mas se você começar a determinar como é que vai ser o ritmo, a velocidade, a profundidade, você consegue determinar como você vai controlar ela, como a direção do movimento. Então ela se torna voluntária, né? Então ela pode ser involuntária ou voluntária. O seu coração, ele bate independentemente da sua vontade. Você consegue controlar mais ou menos ali com a respiração, né? Ela tem uma influência indireta no seu coração, mas ele vai continuar batendo. Não dá para você falar assim, eu vou parar, né, de bater o coração. Então agora o que você vai fazer é o seguinte. Você vai colocar ritmo na respiração. E não se preocupa se você achar que está difícil. Eu quero que você continue e cada volta ela vai melhorando. Você vai inspirar contando 4 segundos e vai soltar o ar no dobro do tempo em 8 segundos. Não precisa ser o tempo de 1 segundo exato. Pensa que você vai inspirar em 4 tempos e vai expirar no dobro em 8 tempos. E aí quando você começa a fazer isso, o que acontece? A expiração, ela pode, às vezes não dá o tempo para você soltar todo o ar. Então o que você faz?
começa de novo e tenta regular a velocidade para ela ficar mais rápida ou mais lenta. E, a partir disso, você, a cada volta, né, cada ciclo que você faz, deixar ela dentro do ritmo. Então, em outras palavras, o que a gente está fazendo? A gente está colocando a respiração de uma forma em que ela seja... você escolhe como vai respirar. Você não respira como o seu corpo quer. Você não respira em função do esforço. Você respira em função da escolha. Olha a diferença. Então, de novo, que isso é muito importante. Você não vai respirar em função do esforço. Você vai respirar em função da sua escolha. Por isso que a gente está usando o ritmo. Então, inspira em um tempo, 4 segundos. Expira no dobro do tempo, em 8 segundos. Se você achar que está fácil, o que você vai fazer? Aumenta um tempo. Então, você vai inspirar em 5, soltar em 10. Inspirar em 6, soltar em 12. Se você aí do outro lado perceber que o seu fôlego acompanha, mas se você aumentou o tempo, ficou difícil, volta para o tempo básico de 4 segundos. Então, vou dar um tempinho para você fazer agora. Inspira em 4, solta em 8. Inspira em um tempo, solta em 2 tempos. Se você, por acaso, sentir que a respiração está muito alta, você pode jogar ela para o diafragma, para baixo. Ou procurar fazer com que todo o espaço seja utilizado. Mas o foco agora não é a região que você está respirando. O foco é só o ritmo. Mas se você puder fazer isso, faça. Se você perceber que isso vai deixar muito difícil a respiração, não tem problema. Só continua focado no ritmo. Naturalmente, depois você vai conseguir usar os outros músculos. Mais um pouquinho só. Aí, quando você soltar o ar, agora você vai expirar de forma lenta e a gente vai entrar numa prática de meditação, usando a respiração também. Como é que vai funcionar? A gente vai fazer 2 minutos de respiração, só, rápido. Mas eu quero que você sinta o efeito depois. Então você vai continuar respirando, só que agora, sem prestar atenção no ritmo, eu quero que você apenas comece a prestar atenção no ar passando pelo seu nariz. Então você vai inspirar profundo, soltar profundo, sentir o ar passando pelas narinas. E ao mesmo tempo, você vai pensar num som. Esse som você vai criar ele, como se ele fosse imitar o som da respiração. Você vai inspirar pensando na sílaba RAM e vai expirar pensando na sílaba SA. Inspira RAM, expira SA. Inspira RAM, expira SA. O som você está criando ele na sua mente. E a respiração é um processo fisiológico que está acontecendo de uma forma em que você está controlando, mas você vai fazer os dois acontecer um dentro do outro. Então, inspira RAM, expira SA. Inspira RAM, expira SA. Qualquer coisa diferente disso, ignora.
Quando você soltar o ar, encerra. Essas respirações, essas duas técnicas, que é a respiração e a meditação, e a gente acabou fazendo uma meditação usando a respiração, elas são ótimas para lidar, para fazer duas coisas, para criar dentro de você um espaço em que você conhece, você consegue controlar, você consegue fazer com que você determine a direção daquilo que vai acontecer. E esse espaço, conforme você pratica, automaticamente, relaxamento, calma, legal. Conforme você pratica, você vai perceber que você consegue, no seu dia a dia, aplicar isso também. Então, o mais importante você pode praticar isso agora. Você vai dormir, aí você vai sentar na cama. Antes de você dormir, você pode fazer essa respiração, porque ela vai te acalmar. E aí, logo em seguida, você pode fazer a respiração. E aí, depois, uma outra opção que você tem é fazer logo quando você acorda ou em um momento de pausa no seu dia. Mas é interessante você praticar naquele momento que você reservou para você, naquele momento de pausa que você reservou para você. E aí, quando você estiver numa situação em que você está com mais crise, com mais dificuldade, como uma pergunta que eu recebi aqui, né? Como respirar para sair de um ataque de ansiedade, né? Então, naquele momento que você está mais ansioso, mais agitado, né? Você está com a depressão lá embaixo, esse momento fica muito mais fácil de lidar quando você já conhece o seu corpo, já conhece a técnica, porque você aplica ela um pouco e isso faz com que você saia daquele estado de inércia, daquele estado em que estava fazendo você ficar parado, bloqueado. Agora vocês já sentiram o efeito, então você já conhece o efeito. O que você precisa fazer é repetir isso, ou seja, ter a biasa, que a gente chama no yoga, a disciplina, fazer com que isso seja praticado com mais regularidade. E é claro que aqui é bem resumido, né? É bem rápido. Eu estou querendo dar para você uma experiência para mostrar que é possível. Olha só que legal. Para mostrar que você tem capacidade, que você tem potencial, mas você pode fazer isso usando essa técnica para você comprovar de um jeito mais regular, né? Mas você pode também procurar mais informação sobre isso através de escolas de yoga, através de livros. Tem muitos artigos meus no Personare, de outros profissionais, de outros especialistas, que vão ajudar também a você nesse processo. Então, só para finalizar, o que é importante, né, no yoga? Para resumir o que eu falei aqui. É importante você praticar para você descobrir a sua verdadeira natureza, você descobrir quem você é de verdade, né? Ou seja, acalmar as oscilações da mente e você manifestar o eu, né? Ou manifestar aquele que vê de forma autêntica. E a forma de fazer isso, muitas vezes, é desconstruindo quem nós somos, desconstruindo as nossas crenças, valores, nossos limites, né? Aqueles limites que estão dentro da nossa mente, e a prática de yoga ajuda nesse sentido. E a parte prática da nossa live de hoje foram essas respirações que você pode fazer hoje, né, mais um pouco, você pode fazer 5, 10, 20 minutos até. A meditação também, se você começar com 5 minutos é legal, tanto a respiração quanto a meditação, mas a regularidade é mais importante. Quanto mais regular você conseguir fazer, mais benefício você vai conseguir colher, tá? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço de coração. Até uma próxima. A gente se encontra ou online ou presencial. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que eu tenha ajudado. Tchau, tchau.